inscreva-se no canal, aperta no like, comenta aí no vídeo e compartilha esse vídeo. Me ajuda a espalhar essa mensagem pelo mundo inteiro para que muito mais gente seja impactada. Este material ainda não existe no Brasil, traduzido em língua portuguesa, nem publicado por editora alguma até o presente momento. Esta é uma tradução pessoal para benefício e edificação do corpo de Cristo. Ajude a espalhar esta mensagem. Opa! Antes de começarmos o vídeo, quero te fazer uma pergunta. Você gosta deste canal? Gosta dos livros e materiais que trago aqui? Pois muito bem, é com você que eu quero falar. Traduzir, adaptar, revisar, gravar e editar dá muito trabalho. Mas eu faço isso porque realmente acredito que todas essas coisas estão impactando e mudando vidas para o reino de Deus. De fato, existem muitos livros abençoados que ainda não estão disponíveis em português, e meu objetivo é traduzir cada um deles para a língua portuguesa e assim abençoar a vida de todos aqueles que falam e entendem esse idioma. Mas nem sempre eu consigo esses livros de graça. Muitas vezes eu tenho que comprar e nem sempre é barato. Atualmente, a cotação do dólar está mais de R$5. Então, um livro que custaria $10, em real, acaba custando R$50 ou mais. É por isso que eu preciso da sua ajuda com essa obra. Através da sua contribuição, poderei fazer muito mais e chegar mais longe com esse trabalho. Então eu te convido a ser um mantenedor dessa obra, pois com a sua oferta, muitos livros serão traduzidos e postados aqui para impactar e mudar a vida de muita gente. Sim, essa é uma forma legítima de levar o reino de Deus ao mundo e você pode ser parte disso. Contribua através da chave Pix que está aparecendo aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Caso você não possa ver, por algum tipo de deficiência visual, a chave Pix é verdadedapalavra777@gmail.com. Vou repetir, verdadedapalavra777@gmail.com. Se você estiver em um país que não tem Pix, você também pode fazer uma transferência via PayPal pelo e-mail que também está no primeiro comentário, ou se preferir, pode entrar em contato comigo pelo Telegram para vermos outro meio de enviar sua oferta. Lembre-se que eu estarei orando sobre a vida de todos aqueles que ofertarem para que experimentem uma colheita ainda mais abundante. Haja de acordo com a sua fé. O meu muito obrigado pela sua atenção e pela sua contribuição. E agora, fique com o vídeo. Capítulo 4. Ano 1300 a 1400 depois de Cristo. Todo o caminho para o céu é o céu, porque Jesus disse: Eu sou o caminho. Catarina de Sena. Pedro Armengol. Ano 1238 a 1304 depois de Cristo. A vida de Pedro Armengol nos proporciona uma história interessante e milagrosa. Pedro cresceu na Espanha e tinha uma inclinação natural para a aventura e a controvérsia. Assim, não surpreende que ele rapidamente se envolveu em uma vida de crime, como era de se esperar de alguém com um alto limiar para a adrenalina que vem do inesperado. Pessoas simplesmente precisam descobrir a emoção de seguir Jesus. Martírio, jejuns de 40 dias, encontros celestiais, viajar para grupos de pessoas não alcançadas e proclamar corajosamente a mensagem da graça de Deus tem mais potencial para emoções de tirar o fôlego e experiências que explodem a mente do que os buscadores de adrenalina poderiam encontrar ao saltar de aviões com paraquedas. Pedro rapidamente se tornou o líder de uma gangue de bandidos que viviam nas montanhas, causando caos em qualquer situação que pudessem.
Pedro eventualmente entregou sua vida a Jesus e começou a viver seu destino dado por Deus em vez de seu destino autoimposto. Pedro tornou-se um negociador de reféns. Os muçulmanos estavam continuamente capturando cristãos e mantendo-os como réus para resgate. Pedro prosperou nesse ambiente. Ele resgatou com sucesso 119 cativos sem nenhum incidente. Certa vez, quando ele estava prestes a partir de uma cidade no norte da África e depois resgatar com sucesso alguns cativos cristãos dos muçulmanos, ele recebeu informações sobre 18 crianças cristãs mantidas em uma prisão próxima. Os muçulmanos as maltratavam e tentavam fazer com que as crianças negassem a Cristo. Pedro cumpriu um de seus objetivos de vida. Ele foi até a prisão e se ofereceu no lugar das crianças até que o dinheiro do resgate fosse entregue aos sequestradores. Os muçulmanos concordaram e as crianças foram libertadas. Pedro estava resignado ao martírio, o que o tornava ainda mais ousado do que o habitual. Em vez de esperar pacificamente a chegada do dinheiro do resgate, Pedro começou a pregar o evangelho de forma agressiva aos muçulmanos. Como resultado, eles começaram a torturá-lo na esperança de que ele negasse Cristo. Depois de algum tempo, os muçulmanos se cansaram de torturá-lo e planejaram matá-lo. Para cometer o assassinato sem repercussões legais, acusaram Pedro de blasfemar contra Maomé e de ser um espião enviado pelos reis cristãos. Assim, a população muçulmana se revoltou contra ele, e o juiz sarraceno daquela área ordenou que Pedro fosse enforcado. Pedro, em paz com a morte, mas ainda sabendo que ainda havia trabalho a ser feito pelo evangelho na terra, orou para que Deus o ajudasse. Deus respondeu à sua oração. A execução injusta foi realizada. Pedro foi enforcado. Na esperança de desonrar Pedro e o Deus dos cristãos, os muçulmanos deixaram seu corpo pendurado após a execução para que os pássaros comessem os restos mortais de Pedro. Um frade chamado Florentino havia sido designado para conseguir o dinheiro do resgate, mas Pedro já havia sido enforcado quando ele chegou. De coração partido, Florentino foi até o local onde Pedro estava pendurado. O corpo de Pedro estava ali há 6 dias. Florentino se preparou para o cheiro de um corpo em decomposição, mas foi surpreendido por uma fragrância celestial vinda do corpo. Quando foi cortar o corpo de Pedro, Florentino foi surpreendido por Pedro falando de repente, declarando que Deus havia poupado sua vida sobrenaturalmente. Diante de muitas testemunhas, Pedro foi descido e estava claramente vivo, para desgosto de seus inimigos. Muitos muçulmanos na área entregaram seus corações a Jesus como resultado. Não está claro nos relatos se Pedro foi ressuscitado depois de morrer ou se sua vida foi de alguma forma sustentada sobrenaturalmente. Na realidade, isso não importa muito. O que importa é que Deus é o portador de uma vida abundante, revivendo, curando e sustentando tudo e todos que ele toca. Agnes, de Monte Pulciano, ano 1268 a 1317 d.C. Agnes foi uma mulher que Deus usou para curar os doentes e ressuscitar os mortos durante sua vida. Um exemplo disso aconteceu nos banhos de Chianciano. Uma menina estava brincando perto da água e lamentavelmente caiu. Ainda mais lamentável foi que ninguém percebeu, incluindo a mãe. Mais tarde, o corpo foi encontrado, para o desespero da mãe. Agnes pegou o pequeno corpo em seus braços e se afastou dos banhos para orar em particular. Grupos de pessoas que tinham vindo aproveitar os banhos observavam expectantes enquanto Agnes se afastava um pouco deles. Algum tempo depois, Agnes retornou com a menina e a colocou aos pés da mãe. Em seguida, ela estendeu a mão, pegou a mãozinha da menina e a puxou para seus pés, ressuscitada. Repetidamente, ao pesquisar essas histórias, um tema comum se apresentou: risco. Às vezes, ao ler testemunhos históricos, por não estarmos presentes, podemos perder a percepção do quão constrangedores foram os momentos em que uma mulher ou um homem de Deus se arrisca completamente em obediência a Ele.
Pense na tenacidade, na persistência e na firmeza das ações e orações desses homens e mulheres de Deus. Por exemplo, quando Agnes colocou a criança aos pés da mãe, você consegue sentir a incredulidade no ar? Pense nisso. Agnes já havia andado com o corpo da criança orando, e a criança ainda não havia sido ressuscitada. Os espectadores podem ter começado a se sentir desconfortáveis com o fato de que nenhum milagre havia acontecido, apesar de Agnes, obviamente, estar orando pela criança. No entanto, persistiu e depois de colocar a criança aos pés da mãe, ela se abaixou, pegou a mão da criança e, pela fé, a levantou, como Pedro fez em Atos. Note que a menina não foi ressuscitada até que Agnes agisse. O pobre homem à porta do templo não foi curado, até que Pedro estendeu a mão e o puxou para cima dizendo: "Ouro e prata não tenho." Às vezes, ao exaltar demais uma pessoa piedosa, perdemos de vista o fato de que essas pessoas correram riscos enormes. Se você já se arriscou orando por cura ou ressurreição, pode perceber nesses testemunhos escritos a atmosfera de constrangimento que surge da incredulidade sempre que alguém se arrisca em fé. Para sentir o peso do risco que essas pessoas assumiram, temos que nos colocar momentaneamente em seus lugares. Não é tanto o realizar de um milagre que é a parte difícil, mas a disposição de ser visto como tolo se Deus não te salvar da situação em que você intencionalmente se colocou pela fé. Você consegue imaginar o constrangimento que tomou conta da sala quando Antônio disse: "O próprio morto vos dirá em um tribunal"? Ele disse isso diante de estranhos, amigos e familiares. Pense em anunciar algo assim na frente de seus amigos e familiares. Ou consideremos como foi para Stanislau durante a extensão de 3 dias dada pelo juiz, quando ele estava orando para ressuscitar Peter Milos, que já estava morto há 3 anos. Ou a pressão sobre São Patrício ao entrar para orar pelos filhos do homem mais poderoso do país, o rei. E se você fosse chamado para orar pelos filhos do presidente? Acha que haveria um pouco de pressão nessa situação? Assumir que a fé dessas pessoas fazia com que não sentissem a tensão dessas situações é incorreto. Eles eram humanos com sentimentos e medos, assim como você e eu. No entanto, é preciso dizer que, quando uma pessoa vive continuamente uma vida de se lançar a Deus em situações impossíveis, ela se acostuma com a fidelidade de Deus em intervir em seu favor e há uma paz que essa pessoa carrega, vinda de ver desde o começo. Isso é o que diferencia um operador de milagre dos outros. Eles atravessam situações de risco como um capitão de navio experiente em uma tempestade. Enquanto todos ao seu redor podem estar perdendo a cabeça, eles pilotam o barco calmamente em direção à paz e ao sucesso. Eles não se abalam, porque pela fé podem ver o milagre antes que ele aconteça. Então, eles simplesmente o invocam à realidade. A fé se parece com risco. Apesar de quão desconfortável seja, quando o constrangimento toma conta da sala enquanto você age com fé, provavelmente você está exatamente onde deveria estar. Pressione através disso e alcance o prêmio. Catarina de Vadstena, ano 1331 a 1381 depois de Cristo. Catarina de Vadstena foi uma princesa da Suécia que teve uma herança e legado piedosos que a procederam. Sua mãe, Brígida, também seguia Jesus de maneira fervorosa e chegou a ser considerada uma precursora da reforma protestante devido às suas críticas ousadas ao estilo de vida luxuoso do Papa. Há relatos que Brígida ressuscitou algumas pessoas, mas por agora vamos focar em sua filha. Catarina é uma mulher que não deve ser esquecida simplesmente porque décadas encobriram e apagaram de nossa memória as coisas que Deus realizou através dela. É muito fácil esquecer as maravilhas que Deus fez. É preciso intencionalidade para redescobri-las vez após vez. Havia um homem que estava montado em uma carruagem puxada por cavalos e era empregado por Catarina. De alguma forma, ele caiu e todo o peso da carruagem o esmagou enquanto as rodas passavam por cima dele.
Catarina ouviu falar desta situação e foi ao local. O corpo mutilado do homem ainda estava no mesmo local da rua onde a tragédia aconteceu. Catarina se aproximou do corpo, pegou a mão do homem e orou. O homem engasgou, puxando o ar, e foi completamente restaurado à vida. Em outra ocasião, um homem estava no telhado quando perdeu o equilíbrio e caiu na estrada pavimentada abaixo. A maioria das versões desse relato menciona que o corpo desse homem estava tão destruído pela queda que mover os restos era impossível. Catarina se aproximou do corpo e simplesmente o tocou. Enquanto os espectadores observavam, o corpo começou a se recompor, restaurado e colocado de volta no lugar. Ossos que estavam quebrados e fora de posição foram consertados e ajustados. A pele que havia se rompido foi fechada e curada sem cicatrizes, como se nada tivesse acontecido. E finalmente, o homem começou a se mexer. Ele foi tão completamente restaurado que voltou ao trabalho no mesmo dia. É importante observar que, embora esses milagres instantâneos sejam obviamente mais desejáveis, nunca sabemos como Deus irá operar sua vontade para curar e ressuscitar. Pode ser instantâneo ou pode levar tempo. O mais importante é que, uma vez que oramos com fé, devemos permanecer na fé, independentemente do que nossos olhos vejam. Se oramos por algumas horas ou dias, é essencial não abandonar nossa fé desistindo. Às vezes, quando as coisas não acontecem como esperamos, podemos renunciar à nossa fé e anular as orações que fizemos dizendo coisas como: parece que não vão ser ressuscitados. Ou, parece que eles quiseram ficar no céu. Isso é um erro. Somos limitados demais como seres humanos para presumir que sabemos tudo o que está acontecendo ao nosso redor no mundo espiritual e o que está acontecendo nos lugares celestiais. Portanto, se orarmos com fé por algo, precisamos continuar simplesmente permanecendo firmes depois de liberarmos o que sentimos que Deus nos disse para liberar. Às vezes, você está a poucos momentos de distância do milagre mais extraordinário que já viu. Aprenda a esperar no Senhor com fé. Catarina de Sena, ano 1347 a 1380 d.C. Catarina de Siena foi uma das mulheres a receber a honra de doutora da Igreja Católica por sua habilidade em curar os doentes e ressuscitar os mortos. A outra doutora da Igreja foi Teresa de Ávila. O relato principal sobre Catarina ressuscitando os mortos é o seguinte: a mãe de Catarina, Mona, ficou doente, e era evidente que a doença terminaria em morte a menos que Deus intervisse. Mona não havia entregue seu coração a Jesus, e isso preocupava profundamente Catarina, que foi até sua mãe, implorando para que ela entregasse sua alma ao Senhor. Mona recusou e pouco tempo depois morreu. Catarina ficou profundamente abatida pela morte de sua mãe e pelo pensamento de que ela não estaria no céu. Ela foi até o corpo da mãe, que estava prestes a ser preparado para o enterro, e clamou em alta voz a Deus. Esta foi a sua oração: Senhor, foram essas as promessas que fizeste a mim, que nenhum da minha casa iria para o inferno? Foram essas as coisas que concordaste comigo, que minha mãe não seria tirada deste mundo contra a sua vontade? Agora vejo que ela morreu sem arrependimento? Pela tua misericórdia eu imploro que não me deixes ser enganada assim. Enquanto houver vida em meu corpo, não sairei daqui até que tenhas restaurado minha mãe para mim. Isso é o que eu chamo de oração de Jacó. Esse tipo de oração desesperada é quando uma pessoa se mantém firme não apenas contra as circunstâncias, mas com ousadia, mesmo enfrentando o próprio Deus, declarando que não o deixará ir até que ele as abençoe. Somente uma pessoa que conhece as profundezas do amor e da bondade do Senhor pode aproximar-se corajosamente do trono dessa maneira. Aqueles que não têm certeza sobre a bondade inabalável de Deus nunca teriam coragem de falar com um rei e juiz santo, soberano e justo dessa maneira. Falar dessa maneira com Deus é loucura fora do relacionamento, mas dentro do contexto da intimidade com Deus é beleza. Não muito depois, Mona começou a se mexer. Ela foi ressuscitada
e viveu muitos anos até falecer aos 89 anos. Meu irmão, é muito importante que você que está assistindo, que gosta desse vídeo, compartilhe bastante. Porque, como você pode perceber, esse é um assunto que o YouTube não gosta muito. Então, existem algumas palavras que eu tenho que censurar aqui. Eu vou te dar exemplos e você vai ouvir essas palavras cortadas. Tortura, mutilação, abuso, estupro. Todas essas palavras que aparecem nesses relatos, o YouTube não gosta muito. Então, eu tenho que censurar essas palavras, eu tenho que cortar essas palavras para que o YouTube não corte o alcance desse vídeo. Então, uma forma de fazer com que o algoritmo, ou seja, o robô do YouTube, entenda que esse vídeo é bom e que ele deve recomendar para muito mais pessoas é através, primeiro, do seu like. Quando você clica nesse joinha aí, você está me ajudando. Segunda forma é comentando bastante. Quando você comenta aqui na seção de comentários, você também está me ajudando. A terceira forma é compartilhando. Quando você compartilha bastante, incentivando as pessoas a assistirem um vídeo, você também está me ajudando. Tá bom? Então, me ajuda aí. Se você ainda não deixou o seu like, eu te convido. Deixa o seu like, compartilhe o vídeo. E uma forma de você ajudar o canal a crescer também é semeando. Como eu falei lá no começo do vídeo, você viu o vídeo de apresentação? Agora, como eu falei nos vídeos anteriores, nós estamos com um canal espanhol. O que isso significa? Que o mesmo trabalho que eu tenho feito aqui no canal Verdade da Palavra, eu também estou fazendo em um canal em espanhol. Eu traduzo os mesmos livros que eu traduzo para cá, só que também para o espanhol, espalhando para os nossos irmãos de fala hispânica. Por quê? Porque o espanhol é a segunda língua mais falada em todo o mundo. Imagina quantas pessoas podem ser alcançadas. Da mesma forma que muito conteúdo em inglês não foi traduzido para português, também tem muito conteúdo em inglês que não foi traduzido para o espanhol. E eu estou fazendo esse trabalho. Por isso, quando você semeia, você me dá recursos para eu poder continuar fazendo esse trabalho, não só aqui no Verdade da Palavra, mas também nesse canal em espanhol. Então me ajude, semeie de acordo com aquilo que você pode. Hoje em dia, o preço dos livros tem subido bastante, ainda mais depois da última taxa sobre esse tipo de material. Então, livros, quadrinhos estão sendo cada vez mais taxados e para comprar está saindo mais caro. Como falei, um livro que custaria uns $10, quando a gente converte para real, dá um pouco mais de R$50. Então, com a sua ajuda, eu consigo comprar esses materiais, consigo investir em equipamentos e melhorar. O meu objetivo é fazer um trabalho ainda melhor, com excelência ainda maior. Então me ajuda, tá bom? Me ajuda. Você fala, olha, eu não posso ajudar com muito hoje. Então ajuda com o que você pode. Mas faça com alegria, faça com fé, faça de coração. Se você pode mais e quer ajudar e tem fé, por favor, ajude. Seja bem-vindo você que vai semear com menos e você que vai semear com mais. Eu vou orar igualmente pela vida de cada um de vocês, mas o importante é, semeiem nesta obra, semeiem neste canal. Eu declaro que o Senhor faz abundar sobre a vida de vocês muito mais de acordo com as riquezas dele em glória. Você que está ouvindo isso e que está semeando, eu declaro isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Continuemos com o livro. Capítulo 5. Ano 1400 a 1500 depois de Cristo. Haja e Deus agirá. Joana d'Arc. Vicente Ferrer. Ano 1350 a 1419 depois de Cristo. Vicente Ferrer é um dos ressuscitadores mais notáveis da história. Sua vida é composta por feitos que parecem lendários, mas claro, a lenda da sua vida é baseada em fatos reais, não em mitos. Ferrer ressuscitou pelo menos 28 pessoas durante sua vida. Ele foi um defensor tão impressionante de Cristo na Terra
que o debate sobre sua vida não gira em torno de se ele realmente ressuscitou pessoas, mas sim se o número de pessoas ressuscitadas por ele é pequeno demais. Muitos acreditam que ele ressuscitou muito mais do que 28 pessoas. Para sermos breves, vamos cobrir apenas algumas dessas 28 ressurreições. Começando por um caso em que um homem havia sido condenado à morte por um crime que não cometeu. De acordo com os relatos, parece que havia uma conspiração organizada por várias pessoas para não apenas incriminar esse homem, mas também intimidar e ameaçar quem sabe o que realmente havia acontecido, de modo que a verdade não pudesse vir à tona. Felizmente, Deus não pode ser intimidado, nem seus filhos. Vicente, sabendo divinamente da inocência do homem condenado, implorou ao juiz pela libertação do homem, mas não obteve sucesso. Enquanto o homem era escoltado até a forca, onde seu destino o aguardava, a procissão do tribunal se deparou com um outro grupo de pessoas carregando o corpo de um homem para o cemitério onde seria sepultado. Dirigindo-se ao homem morto, Vicente de repente disse: "Você não tem mais nada a ganhar mentindo. Este homem é culpado? Responda-me." O homem morto se levantou e disse: "Não, ele não é." Vicente então perguntou ao homem se ele gostaria de permanecer na terra como recompensa por sua honestidade. O homem recusou, pois já havia visto o céu e conhecido sua beleza. Ele se deitou novamente na maca e faleceu mais uma vez. É maravilhoso que Vicente pudesse compreender que viver na terra era uma recompensa, embora o homem que foi ressuscitado não tivesse a sabedoria para ver isso. Em outro relato, quase idêntico, Vicente fez a mesma pergunta a um homem, e este respondeu sabiamente que queria viver. Vicente respondeu: "Então assim será." E o homem viveu por muitos anos. Jesus não nos disse para desejar ir para o céu, mas sim para desejar que o céu venha à terra. Cristo orou: "Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu." Em vez de morrer e ir para o céu, nossa herança é viver e ver o céu invadir a terra. Não há condenação para aqueles que têm um vislumbre do céu, mas o Pai pede, não que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Enquanto quisermos mais ir para o céu do que trazer o céu para a terra, continuaremos a achar difícil ressuscitar os mortos, porque valorizamos mais a morte do que a vida. Por muito tempo, a igreja acreditou que a salvação se encontrava no momento da morte física, em vez de na morte de Cristo há 2000 anos. Quando pensamos que entramos no céu ao morrer, em vez de reconhecer que entramos no céu no dia em que Cristo morreu, começamos a tratar a morte como nossa salvadora em vez de Cristo. Precisamos nos tornar um povo que reconhece que Deus nos mandou ressuscitar os mortos em Mateus 10, versículo 8, porque viver é a nossa herança e não morrer. Deus é o Deus dos vivos, não dos mortos. Cristo já pagou tanto pela nossa doença quanto pela nossa morte. Isso significa que não precisamos mais nos submeter a essas realidades. Nós ressuscitamos os mortos porque a morte não é nossa porção. A vida é. Morrer é lucro, quando consideramos que, antes de Cristo, nossa herança era o inferno e agora, quando morremos, vamos para o céu. Mas não nos esqueçamos que viver é Cristo. Cristo é sempre a melhor escolha. Então, desejar viver não é menos espiritual do que aceitar a morte. Pelo contrário, é mais. Ele entregou a vida dele para que você pudesse ter a sua. Por que não honrar o sacrifício dele sendo vitorioso na terra, em vez de tentar escapar indo para o céu? Sua vida não é sua de qualquer forma. Ele a comprou. Viva-a! Muitas pessoas têm um vislumbre do céu e decidem que querem deixar a terra para estarem lá. Mas o lugar onde somos necessários é aqui, não no céu. O pensamento que deseja ir para o céu, em vez de trazer o céu para a terra, é uma forma de escapismo, que surge de experiências e reflexões sobre as dificuldades da vida, em vez de a realidade de mais que vencedores que Paulo mencionou. Quando vivemos em avivamento, Cristo, não há necessidade de ir para o céu agora, porque a terra se torna um lugar
onde Deus está continuamente presente. Quando a depressão e a dor se dissipam, começamos a ver este mundo como um lugar de habitação e não de aflição. Quando Jesus enviou seus discípulos, ele não orou para que eles focassem em ir para o céu, mas sim em trazer o reino para a terra. Ao ressuscitar os mortos, apenas fazendo o sinal da cruz sobre aqueles que haviam falecido ou chamando os mortos de forma ousada, semelhante ao que aconteceu com Lázaro, Vicente demonstrou ativamente a autoridade de Cristo sobre a morte. Em uma dessas ocasiões, Vicente estava pregando para uma grande multidão em uma área do noroeste da Espanha, quando de repente parou de falar e disse: "Alguns de vocês vão até o portão de São Paulo. Lá vocês encontrarão uma pessoa morta, carregada por homens a caminho do cemitério. Tragam o corpo até mim e vocês ouvirão a prova do que estou dizendo." A multidão esperou enquanto alguns homens foram ao lugar mencionado por Vicente. Eles encontraram uma mulher que havia falecido e estava sendo levada para ser enterrada. Os homens trouxeram o corpo dela até Vicente e, diante das milhares de pessoas ali presentes, ele disse à mulher para voltar à vida. A mulher morta se sentou e, em seguida, testemunhou a veracidade do que Vicente estava afirmando sobre o Evangelho. Além disso, a mulher foi capaz de identificar Vicente pelo nome, mesmo sem nunca tê-lo conhecido antes daquele momento. Parece que os mortos possuem informações que os vivos não têm. Outra ocasião de ressurreição envolveu um homem judeu chamado Abraão. Abraão estava ouvindo Vicente, mas não gostou do que estava ouvindo, pois Vicente proclamava a divindade e a santidade de Cristo. Ele se levantou para sair, mas a multidão era tão densa que ele não conseguiu sair. Vicente percebeu e disse: "Deixem-no ir, afastem-se todos de uma vez e deixem o caminho livre." No momento em que as pessoas recuaram e deixaram Abraão passar, a passagem que eles estavam bloqueando desabou sobre ele e o matou instantaneamente. Vicente se levantou de onde estava sentado e foi até o corpo. Ele se ajoelhou ao lado do corpo de Abraão e orou. De repente, Abraão abriu os olhos e voltou à vida. A primeira coisa que saiu da boca dele foi: "A religião dos judeus não é a verdadeira fé. A verdadeira fé é a dos cristãos." Nada é tão eficaz evangelicamente quanto um homem que acaba de estar ao lado do outro e foi ressuscitado dos mortos. Agora vamos falar sobre o milagre de ressurreição mais impressionante que ocorreu na vida de Vicente. Na época em que essa história aconteceu, Vicente estava hospedado em uma pequena família enquanto fazia uma viagem ministerial. Uma noite, Vicente e o pai saíram de casa para ir a uma igreja próxima, onde Vicente iria pregar, deixando a mãe e o menino em casa. A mãe tinha um bom coração, mas em certos momentos do passado, havia agido de uma maneira que indicava que ela tinha sérios problemas mentais, crises de ansiedade, surtos mentais e etc. O pai voltou da reunião na igreja e encontrou a esposa estranhamente aérea e distraída. Ela preparou um jantar com carne cozida, mas o pai percebeu que algo estava errado. Ao olhar ao redor da casa, ele encontrou provas que sua esposa havia sofrido um grave episódio mental. Cortou a garganta do filho, despedaçou o corpo e tentou servi-lo ao pai no jantar. O pai, horrorizado, fugiu de volta para a igreja para encontrar Vicente. Informando Ferrer sobre o acontecido, os dois voltaram para casa. Vicente começou a andar pela casa, orando enquanto recolhia os pedaços do corpo da criança. Ele então arrumou os pedaços na ordem correta no chão da sala e se voltou para o pai dizendo: "Se você tiver fé, Deus, que criou esta pequena alma do nada, pode trazê-la de volta à vida." Vicente se ajoelhou e orou, fazendo o sinal da cruz sobre os pedaços. As partes se juntaram, unindo-se, e o corpo respirou. Vicente devolveu o menino ao pai, completamente ileso. Na história, é improvável que exista uma frase tão bela quanto: "Se você tiver fé, Deus, que criou esta pequena alma do nada, pode trazê-la de volta à vida." Pense nesse momento e na cena devastadora diante de você, se estivesse no lugar de Vicente. No entanto, Vicente escolheu crer. Ele entendeu que Deus nos faz do nada
incluindo Adão, e que não é necessário nada físico ou tangível para realizar um milagre desse tipo. Foi apenas poeira e terra que Deus usou para modelar a humanidade, e parece que tudo o que Deus precisa para operar um incrível milagre criativo não é um corpo intacto, ou terra, ou qualquer outra coisa, mas apenas a pessoa que creia que Deus é capaz e está disposto a fazer qualquer coisa. É importante mencionar que, na maioria das vezes, os milagres de ressurreição que ocorreram no passado não eram amplamente anunciados pelas pessoas que os realizavam. Em vez disso, o conhecimento sobre esses milagres se espalhava entre aqueles que foram testemunhas. Na verdade, muitas vezes, as pessoas que realizavam os milagres não falavam sobre eles com ninguém e até pediam aos presentes e testemunhas que não mencionassem nada a respeito. Nesse caso, Vicente provavelmente falou sobre esse milagre para muito poucas pessoas, se é que falou. No entanto, esse milagre claramente ganhou um reconhecimento público significativo, como é retratado em uma pintura de Francesco del Cossa, no Vaticano. O local onde o milagre ocorreu agora é uma capela com placas que lembram as pessoas da realidade do evento sobrenatural que ali aconteceu. Sinais e maravilhas acompanhavam Vicente regularmente. Por exemplo, em diversas ocasiões, enquanto pregava, grandes grupos de pessoas testemunhavam Vicente de repente ganhar asas e literalmente voar. Depois de ajudar quem estivesse em necessidade desesperada, ele retornava voando para o grupo ao qual estava falando, aterrissava e continuava a pregar como se nada tivesse acontecido. Rapaz, são relatos realmente que desafiam a nossa fé. Mas como te falei, tá vendo como palavras muito difíceis aparecem nesse tipo de relato? E que é complicado, igual o que aconteceu com a criança quando ela ficou sozinha em casa com a mãe? Então me ajuda compartilhando o vídeo, tá bom? Vamos pro próximo relato. Bernardino de Siena, ano 1380 a 1444 d.C. Bernardino foi creditado por curar muitos leprosos, pregar para multidões de 30.000 pessoas, navegar sobre grandes corpos d'água com sua capa, como Aladim em seu tapete, e, claro, ressuscitar os mortos. Certa vez, um touro ficou assustado com a multidão e, como resultado, pisoteou e matou um jovem. Bernardino se aproximou do corpo e fez o sinal da cruz sobre ele, dizendo: "Pela graça de Deus, este jovem não sofrerá dano. Levem-no embora." Alguns homens levantaram o corpo e começaram a carregá-lo, mas após alguns passos, o jovem voltou à vida. Pouco depois da morte de Bernardino, uma criança de 11 anos, chamada Blasio Massey, estava sendo levada para o cemitério. Quando se aproximaram do local de sepultamento, a criança de repente se sentou, ressuscitando dos mortos. Ele contou à sua família que Bernardino o havia trazido de volta à vida, mas apenas depois de enviá-lo em uma aventura. Bernardino disse à criança para não ter medo e que o que ele estava prestes a experienciar seria usado para abençoar muitas pessoas. Em seguida, o pequeno Blasio vivenciou tanto a felicidade do céu quanto o arrependimento palpável do inferno, tornando-se ciente de algumas das decisões que as pessoas tomaram que resultaram em sua condenação. Quando Blasio voltou à vida, ele procurou as famílias das pessoas que viu no inferno e lhes disse para se arrependerem de pecados específicos que apenas suas famílias conheciam, surpreendendo-os com seu conhecimento sobre essas coisas ocultas. As famílias se arrependeram e começaram a viver vidas que honravam a Deus, com alguns membros vendendo tudo e entrando no ministério em tempo integral. Pode ser um conceito estranho para muitos de nós pensar que uma pessoa morta pode ressuscitar outra, mas a Bíblia desfoca a linha entre os que estão vivos e os que já partiram, assim como nossos irmãos e irmãs católicos fazem. Moisés e Elias, que não estão mais vivendo na terra, apareceram no Monte da Transfiguração, conversando despreocupadamente com Jesus, como se estivessem tomando um café no Starbucks. Um soldado foi ressuscitado pelos ossos de Eliseu, que claramente estava morto. Em outras palavras, aqueles que partiram ainda têm a capacidade de influenciar os que estamos vivos.
Não sabemos até que ponto isso é verdade, e as Escrituras nos alertam claramente para não nos associarmos com os mortos. Também precisamos lembrar que Deus é o Deus dos vivos, não dos mortos. Deus é maior que a morte. Ele pode vencer de qualquer jeito. Colette de Corbie. Ano 1381 a 1447 depois de Cristo. Amiga de Vicente Ferrer e João Capistrano, Colette vivia em um convento em Corbie, na França. Acredita-se que ela tenha ressuscitado muitas pessoas, incluindo uma criança que já havia sido enterrada, incluindo nobres, uma freira que estava no caixão e vários bebês natimortos. Uma história envolvendo um natimorto é a seguinte. Prussett, o pai, não aceitava que seu filho estivesse morto. Ele correu com o bebê até a igreja local, onde insistiu para que a pequena criança fosse batizada. O padre, de maneira gentil, informou ao pai que o bebê já estava morto. Prussett voltou para casa com o coração partido e angustiado, segurando nos braços o que teria sido seu bem mais precioso, além de sua esposa. Notando a dor de Prussett, seus vizinhos lhe contaram sobre Colette, que já havia ressuscitado pessoas antes e talvez pudesse fazer o mesmo por ele. Renovando sua esperança, Prussett rapidamente foi ao mosteiro onde Colette estava. Ao vê-la, Prussett caiu aos pés de Colette, segurando o bebê em desespero. Colette também se ajoelhou, ficando face a face com Prussett, com o bebê entre eles. Colette começou a orar e um clima de reverência tomou conta do ambiente, fazendo com que os presentes tirassem os chapéus diante daquele momento de desespero, fé e fragilidade. Após orar por um breve período, Colette se levantou e retirou o véu que usava. Ela disse ao pai para envolver a criança no véu e levá-la à igreja para ser batizada. Prussett seguiu as instruções de Colette. Ao ressuscitar os mortos, geralmente há um momento desconfortável em que a vida colide com a morte, normalmente envolto em risco e obediência. Esse era aquele momento. É o que faz com que alguns realizem milagres e outros não. Há uma sensação palpável de desprezo ou total ignorância em relação ao que os outros pensam, sendo substituída por uma obsessão total com o propósito do céu. Aqueles que ouvem a voz, ouvem pouco além dela, a voz de Deus. São essas pessoas que viram nações de cabeça para baixo, enlouquecem aqueles que vivem uma vida comprometida com o pecado e abalam fortalezas que permaneciam de pé há séculos sem sequer perceber. Apesar de parecer que havia perdido a sanidade, Prussett pediu ao mesmo padre que batizasse o bebê novamente. O padre, pensando em como explicar gentilmente a triste realidade ao pai mais uma vez, foi repentinamente surpreendido pelo som de um bebê chorando debaixo do véu. Ao ver que a criança estava viva e sem saber se o bebê continuaria vivo, o padre freneticamente perguntou ao pai qual nome ele gostaria de dar à criança para poder batizá-la. O pai a chamou de Colette, por motivos óbvios, e ela cresceu para se tornar a madre superiora de um convento na Lorena, vivendo muitos anos. Joana d'Arc. Joana d'Arc é principalmente conhecida por suas visões e conquistas militares, mas não é amplamente reconhecido que ela também ressuscitou os mortos. Há um relato de Joana orando para trazer um morto de volta à vida e, como uma única ressurreição já é mais do que a maioria pode reivindicar, isso não deve ser ignorado ou omitido ao considerar a vida dessa jovem mulher extraordinária. Em 1430, pouco antes de ser queimada na fogueira aos 19 anos, Joana foi à vila de Lagny-sur-Marne. Lá, ela soube de uma mulher que havia dado à luz um filho natimorto e foi solicitada por alguns dos moradores para orar. Joana foi até a igreja onde o corpo estava e encontrou algumas jovens orando pelo bebê. Joana se juntou a elas em oração e de repente a criança bocejou 3 vezes e foi ressuscitada. Frequentemente, Joana é retratada como uma guerreira musculosa e agressiva, mas, na realidade, ela era
uma mística apaixonada por Deus, que ouvia claramente a voz divina e, por acaso, estava no meio de uma guerra. Se o leitor quiser descobrir mais sobre Joana, o autor recomenda o filme A Paixão de Joana d'Arc. Muito elogiado por críticos de cinema, a recomendação é feita não porque o filme mostra Joana ressuscitando uma criança, mas porque foi um marco do cinema e revela de forma clara o amor e a obsessão absolutos de Joana por Cristo. É um relato belo e gráfico de seu tempo na prisão e seu martírio. Francisco de Paula, ano 1416 a 1507 depois de Cristo. Francisco de Paula foi um frade italiano creditado com muitos milagres, pelo menos 6 dos quais foram ressurreições. O sobrenatural parecia cercar Francisco, manifestando-se de maneiras impressionantes com frequência. Por exemplo, Francisco conseguia segurar carvões em brasa sem se machucar. Uma vez, ordenou que uma rocha que rolava montanha abaixo parasse e ela obedeceu. Ele ficou feliz em viver 6 anos em uma caverna para poder orar e curava regularmente os doentes. Certa vez, Francisco precisava atravessar o estreito de 2 quilômetros entre a Itália e a Sicília, mas não tinha um barco. Isso não foi um problema para ele. Ele jogou seu manto na água, transformou seu cajado em um mastro, improvisou e deslizou por toda a extensão da água, como se fosse um barco à vela. A história fica ainda melhor. Ao chegar ao outro lado, Francisco encontrou o corpo de um criminoso condenado que estava morto há 3 dias, enforcado na forca. Por motivos desconhecidos, mas provavelmente por compaixão, Francisco cortou o corpo e orou para que ele voltasse à vida. Só esclarecendo, quando diz que determinada pessoa cortou o corpo, não é cortar em pedaços. Significa que ele tirou da forca, tá? Ele cortou o corpo tirando da forca. É nesse sentido. O criminoso ressuscitou e caiu de joelhos diante de Francisco, dominado pela gratidão. O homem entregou sua vida a Jesus e acabou servindo ao Senhor em tempo integral por muitos anos. Seja por pura falta de sorte, ataque demoníaco ou azar, Francisco ressuscitou uma pessoa 2 vezes. A primeira depois de ser atingida por uma árvore que caiu sobre ela e, depois, quando caiu, de um campanário. O que o homem estava fazendo sob uma árvore prestes a cair ou no topo de um campanário é outra questão. Mas em ambas as vezes Francisco estava lá e ofereceu orações de ressurreição bem-sucedidas. Certa vez, quando seu próprio sobrinho morreu, Francisco pediu que trouxessem o corpo para o seu quarto, onde ele poderia orar sozinho. Francisco continuou em oração até que Nicolau fosse trazido de volta à vida, para o espanto de sua mãe e a irmã de Francisco. Nicolau seguiu o mesmo caminho de ministério que seu tio e viveu uma vida cheia de milagres. Uma coisa é orar por alguém de fora de sua família, mas a situação se torna mais real quando o que você está orando acontece dentro da sua própria casa. A família é o verdadeiro teste de fé. Além dos outros milagres realizados por Francisco, é dito que ele também ressuscitou o filho do barão de Belmonte e que algumas pessoas que haviam falecido foram trazidas de volta à vida simplesmente ao colocarem o corpo próximo ao túmulo de Francisco. Novamente, a Bíblia confirma milagres ocorrendo em túmulos, como no caso dos invasores moabitas e a tumba de Eliseu no capítulo 13 de 2 Reis. Não está claro por que ou como os milagres acontecem em sepulturas, e tanto católicos quanto protestantes têm suas próprias perspectivas. Seja qual for a razão, não devemos desprezar a realidade de que, de alguma forma, alguém foi tirado da morte e trazido de volta à vida. E isso é algo bom. Francisco, assim como seu contemporâneo homônimo de Assis, tinha um profundo amor e afeição não apenas pela humanidade, mas por todas as criaturas, especialmente os animais. Ele levava um estilo de vida estritamente vegano como reflexo dessa afeição, abstendo-se não apenas de carne, mas também de laticínios, ovos e outras formas de proteína de origem animal.
Parece que sua decisão não se baseava apenas em questões de saúde, mas em um respeito profundo pelas criaturas vivas. Esse respeito o levou a realizar 2 milagres de ressurreição incomuns, não envolvendo humanos, mas animais. O primeiro caso ocorreu quando o cordeiro de estimação de Francisco, chamado Martinello, foi pego e morto por trabalhadores que não tinham nada para comer. Eles cozinharam o cordeiro no forno de cal e estavam no processo de devorar a refeição quando Francisco se aproximou e perguntou onde estava o animal. Os homens contaram a verdade, que a carne sobre a mesa era do cordeiro que ele estava procurando. Em vez de repreender os trabalhadores, Francisco calmamente perguntou onde estavam os restos de lã e dos ossos. Eles apontaram para o forno de cal, que ainda estava em chamas, indicando que os restos estavam lá dentro. Francisco então chamou: "Martinello, saia!" O cordeiro saiu para fora, completamente inteiro, sem queimaduras e sem ferimentos, assim como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Devido à natureza semelhante desse milagre, é possível que o testemunho desse evento tenha influenciado José de Cupertino a ressuscitar um rebanho inteiro de ovelhas que havia sido morto por uma tempestade de granizo. Em outra ocasião, a truta de estimação de Francisco, chamada Antonella, desapareceu. Normalmente, quando Francisco passava pelo lago onde o peixe vivia, Antonella colocava a cabeça para fora d'água e interagia com ele, mas nesse dia em particular, a truta não foi vista. Francisco suspeitou que alguém havia pescado o peixe e o levado para casa. Então começou a investigar e descobriu que um padre visitante estava na cidade. Francisco enviou um monge para descobrir se o padre tinha pegado o peixe e, ao chegar, o monge descobriu que, de fato, o padre havia pego. Além disso, a truta já tinha sido cozida e comida. O monge pediu ao padre que devolvesse os restos do peixe, o que deixou o padre furioso, pois ele achava que o pedido era irracional e ilógico. Em sua raiva e teimosia, ele jogou os restos da truta no chão, quebrando ainda mais o que havia sobrado. O monge recolheu os pedaços e os trouxe para Francisco. Francisco colocou os restos do peixe de volta no lago e orou. As partes do peixe se juntaram novamente e Antonella nadou alegremente até a superfície, como se nada tivesse acontecido. Milagres como esses podem parecer ridículos para alguns. Qual é o sentido de ressuscitar um peixe quando há pessoas morrendo, certo? O ponto não é a necessidade. O ponto não é seu impacto na eternidade. O ponto não é o peso de valor que atribuímos a partir de nossa perspectiva limitada às coisas que Deus faz. Deus é mais simples e inocente do que isso. O ponto é o relacionamento. A razão de ressuscitar um peixe não é que cada milagre realizado tem um grande valor eterno, mas que cada milagre é um sinal que aponta para o valor que Deus dá ao relacionamento conosco. Cada milagre é um momento marcante em que Deus realmente invade o nosso mundo com a sua presença. Não é o milagre em si ou que ele realiza que realmente importa a longo prazo, mas o fato de que o milagre aponta para a realidade intangível de que Deus estava ali. O que parece impossível acontecendo é incrivelmente belo porque só existe um que torna o impossível possível. Quando o impossível realmente acontece, é a prova inevitável de que o mesmo ser que criou Vênus, espalhou o céu noturno com inúmeros planetas em questão de momentos e teceu sua vida no ventre de sua mãe, está profundamente envolvido na sua história. Que reflexão, hein? Um homem tinha a fé de crer que cada pequeno detalhe importa para Deus, até mesmo um peixe. Você consegue ver a bela simplicidade disso? Francisco conhecia a Deus o suficiente para entender que as suas orações para ressuscitar um peixe, embora não contribuíssem em nada para o reino de Deus ao nadar em um lago, seriam importantes para Deus. Ele sabia que Deus jamais zombaria dele por algo que as pessoas poderiam considerar trivial. Ele entendia que Deus não raciocina da mesma forma que os homens. Sabia que Deus se importa com o que nos importa. Se é significativo para nós, também é para Deus.
e o fato de Francisco crer nisso alegrava o coração de Deus. Coloque-se no lugar de Deus. Praticamente todas as pessoas ao longo da história te veem como menos do que você realmente é. Nunca conseguiremos compreender totalmente quão maravilhoso e incrível ele é, mesmo depois de bilhões de séculos no céu. Assim, se você estivesse na posição de Deus, uma perspectiva muito real é que todos presumem o pior a seu respeito. Imagine sentir que nunca é plenamente compreendido ou conhecido, e então surge um homem que crê que você é compreensivo, bondoso e empático. Você não atenderia a todas as suas orações? Não é o homem de fé cuja oração Deus responde. É aquele que conhece a natureza de Deus e lhe dá o benefício da dúvida. Por quê? Porque a fé brota da realidade de saber que Deus é bom e nada além disso. A fé não é o destino, é um sintoma de crer que Deus é bom. Não tente buscar a fé, isso não vai acontecer. Em vez disso, reconheça quão bom Deus tem sido com você. O resultado será a fé. Meu Deus do céu! Posso falar? Baita livro, viu? Que coisa maravilhosa, não é mesmo? Como Deus é bom! E glória a Deus pela vida de pessoas como Tyler D. Johnson, que chegaram a essas conclusões, receberam essas revelações dos céus e trouxeram pra gente. Deus é bom, maravilhosamente bom. Deus é incrível. Deus é incrivelmente bom. Você crê nisso? Então deixa o seu like. Deixa o seu like. Compartilhe esse vídeo. Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Como eu já falei no início e no meio desse vídeo, também ajude esse canal semeando, contribuindo para o crescimento dessa obra. Como eu te falei, nós estamos com esse canal em espanhol. Então, através das suas contribuições, você me ajuda também a fazer com que esse canal cresça, porque o trabalho é dobrado. Muito obrigado para você que me acompanhou até aqui. O livro ainda não acabou. Teremos ainda a continuação dos outros capítulos. Mas quero que você permaneça firme comigo aqui no canal. Então já verifica se a sua inscrição ainda está aí e se o sininho de notificações está ativado. E para provar que você chegou até aqui, digita assim nos comentários: o que é importante para mim também é importante para Deus. Vou repetir para você. O que é importante para mim também é importante para Deus. Um abraço apertado. Te vejo no próximo vídeo. Até! Que bom que você chegou até o final. E aí, já conferiu sua inscrição no canal? Já ativou o sininho? Se você ainda não é inscrito, não perca o seu tempo e se inscreva agora. Também deixa o seu like, porque isso ajuda muito o canal e faz com que esse conteúdo alcance mais pessoas. Obrigado pela sua presença aqui e até a próxima. Tchau!